Seja muito bem-vindo ao Pod Púlpito, o podcast de análise e debate bíblico da Igreja Batista das Nações. Aqui, estudamos as Escrituras com profundidade, buscando compreender a vontade de Deus, para a transformação da nossa mente e de nosso coração segundo a imagem de Cristo Jesus. A cada episódio, mergulhamos na palavra, refletindo sobre fé, doutrina e vida cristã, sempre sob a direção do Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade. Episódio de hoje: Libertos do Império das Trevas para a Luz. Vamos agora com a análise. A paz do Senhor, meus irmãos, está começando mais um Pod Púlpito, o podcast de análise e reflexão bíblica da Igreja Batista das Nações de São Sebastião da Bela Vista, Minas Gerais. Eu sou o pastor Zacarias Elias e juntos vamos mergulhar nas Escrituras para compreender o que o Espírito Santo quer nos ensinar hoje. Eu sou a missionária Priscila Dassa e é uma alegria compartilhar e meditar juntos com os irmãos. É um tempo precioso na presença de Deus. E hoje será especial. Usaremos como fontes algumas meditações e estudos do pastor Anderson Fazião. Pod Púlpito, porque o púlpito agora é aqui, onde a palavra ganha voz e o Espírito fala com poder. Amém. Antes de irmos diretamente ao texto sagrado hoje, eu queria deixar uma reflexão inicial para a igreja que nos ouve, sabe? Claro, uma ótima forma de começar. Se a gente analisar pela lente da física, a ciência nos afirma que a escuridão não é uma força real. Ela não é matéria. Ela é apenas a ausência da luz. Não é verdade? Exatamente. Fica aquele vazio no ambiente. Pois é. Mas hoje nós vamos descobrir por que, no reino espiritual, essa regra muda de uma forma muito drástica, de uma forma quase aterrorizante. De fato, o cenário espiritual é bem diferente, irmãos. As trevas espirituais não são só um lugar vazio. Elas compõem um império. E é com muito temor que nós nos debruçamos sobre este profundo estudo do pastor Anderson Fazião. Um estudo maravilhoso que foi ministrado na nossa congregação. Isso mesmo, ministrado na Ceia do Senhor, no dia 9 de maio de 2026. E o tema é Libertos do Império das Trevas para a Luz. Tema poderoso. Então, para lançarmos o nosso alicerce, eu vou fazer a leitura do Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 ao 5. A palavra do Senhor nos diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Aleluia. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. É uma passagem belíssima, ela nos transporta imediatamente da nossa realidade tão passageira, direto para a eternidade absoluta de Cristo. É um contraste brutal, de fato. Com certeza, a vida humana ganha um sentido completamente diferente quando a igreja entende quem é esse verbo. E aqui nós precisamos desmistificar alguns termos teológicos para quem nos ouve. Quando o apóstolo João escreve, no princípio era o verbo, ele está falando do que a teologia chama de logos eterno. E não é apenas uma regra gramatical, não é? De forma alguma. Na cultura daquela época, o Logos significava a mente divina, a razão suprema que governa o universo inteiro. É a própria expressão de Deus. Ou seja, João está afirmando que Jesus é a comunicação exata de quem Deus é e que ele já existia antes mesmo de o tempo ser criado. Exato. E avançando um pouco no texto que lemos, encontramos esse conceito de que a vida de Cristo é a luz dos homens. O que é muito profundo para a nossa caminhada devocional. Sim, o que os estudiosos chamam de teologia joanina não usa a palavra luz para descrever o sol que vemos no céu. A luz é um código bíblico para a própria essência de Deus. Santidade, verdade e a vida que não se corrompe. Perfeitamente. E, em contraste total, as trevas não são uma simples ignorância humana. Elas representam a nossa condição caída. Uma condição dominada pelo pecado. Isso, uma condição inteiramente separada do Criador. Mas há algo no versículo 5 que sempre levanta um debate muito necessário nas congregações. E qual seria esse ponto? O texto afirma que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela.
Mas quando a igreja olha para a realidade do mundo hoje, para a corrupção e para as guerras, o sentimento muitas vezes é o oposto. É verdade. Vemos a destruição das famílias e a imoralidade crescendo. Exato. Parece que as trevas estão vencendo. Como nós podemos explicar essa aparente contradição para os irmãos? Essa é a grande aflição da igreja ao longo de muitos séculos, mas a resposta, graças a Deus, está na diferença entre a nossa percepção limitada e a realidade que já foi consumada na cruz do Calvário. Amém. A cruz é o nosso referencial. As trevas, elas fazem muito barulho mesmo. Elas causam dor, elas ferem as pessoas e cegam o entendimento. Mas o termo não prevalecer significa que as trevas simplesmente não têm o poder de extinguir a luz. Isso é libertador. Sim, a queda da humanidade lá no Éden não pegou o Todo-Poderoso de surpresa. Não frustrou os planos eternos do nosso Deus. A luz divina é totalmente invencível. Glória a Deus por isso. O Senhor continua agindo de forma soberana na história humana. Sem dúvida alguma. Mas sabe, para entendermos a magnitude real desse resgate, a gente precisa ter a coragem de olhar honestamente para o fundo do poço onde a humanidade estava. E que poço terrível, irmãos! Muito terrível. A condição do ser humano sem Deus não é de uma mera fraqueza moral, não é uma confusão passageira da mente. A Bíblia chama isso de cegueira, não é? Exatamente. Cegueira absoluta. Para evidenciar o quão espessas são essas trevas antes da salvação, nós precisamos ouvir as advertências do apóstolo Paulo aos Efésios. Vamos aos textos, por favor. Primeiramente, em Efésios capítulo 4, versículo 18, que na versão viva diz o seguinte: pois eles estão cegos e confundidos, seus corações fechados estão cheios de trevas. Misericórdia. Eles estão muito distantes da vida de Deus porque fecharam a mente contra Ele e não podem compreender seus caminhos. É um diagnóstico espiritual pesadíssimo. E depois Paulo ainda reforça essa transição lá na frente. Em Efésios capítulo 5, versículo 8, a palavra diz: antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz. Eu queria destacar a gravidade do primeiro texto que foi lido. Paulo diz que eles fecharam a mente contra ele. É uma ação deliberada. Exato. Muitos irmãos que nos ouvem podem pensar no seu próprio passado e dizer: ah, mas eu nunca fui um grande vilão. Eu nunca fui um inimigo declarado de Deus. Eu só era meio indiferente. Ah, essa é uma armadilha enorme. Sim. Como as Escrituras lidam com essa falsa sensação de neutralidade espiritual que o mundo vende? É uma das mentiras mais sutis do império das trevas, sabe? Essa falsa neutralidade é, na verdade, de uma cegueira profunda. A Bíblia ensina que não existe meio termo no reino espiritual. Nenhuma neutralidade é possível diante de Cristo. Exato. O fato de o homem natural não conseguir compreender os caminhos de Deus não é porque ele é inocente. É por causa da rebelião orgulhosa do coração humano. E é por isso que o apóstolo Paulo apresenta um antídoto tão claro e prático logo depois. E qual é a instrução dele? Em Efésios capítulo 5, versículo 18, há uma ordem direta à igreja. Paulo diz: não vos embriagueis com o vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. O Espírito Santo é o único que nos liberta. Sim. A escuridão espiritual é uma força que esvazia a nossa alma, deprime e rouba toda a sobriedade. O Espírito Santo, pelo contrário, nos preenche. Ele preenche de tal forma que a luz passa a governar todas as nossas decisões diárias. E essa intervenção maravilhosa é o que nós chamamos de Evangelho. Porque se a história bíblica parasse nessa descrição das trevas de Efésios, a humanidade inteira estaria condenada sem nenhuma chance. Seria o fim de todos nós. Mas a grande virada não é uma ideia filosófica, é uma pessoa. A luz encarnou. Jesus Cristo veio ao mundo não só para nos dar um conjunto de regras morais iluminadas. Ele veio para ser a própria libertação. Amém. É maravilhoso saber disso. E o próprio Cristo faz questão de declarar essa verdade abertamente. Vamos ler juntos João, capítulo 8, versículo 12. Por favor. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Uma promessa tremenda.
O que salta aos olhos nessa passagem é o verbo seguir. Seguir a Jesus é um ato de constante movimento da nossa parte. Sair do escuro exige dar um passo. Exige tirar os pés da paralisia do pecado. A verdadeira vida cristã devocional não é simplesmente acender uma lâmpada e ficar parado no mesmo lugar apenas admirando o brilho dela. Nós precisamos caminhar. Exatamente. É caminhar atrás daquele que é a própria claridade. Seguir os passos do Mestre. Mas aí surge a pergunta central do estudo do pastor Anderson Fazion que nós precisamos desdobrar. Qual seria a dúvida central? Como exatamente Deus opera essa transição? Como alguém que está cego nas trevas e totalmente paralisado passa a seguir a luz? É o milagre da regeneração. Sim, e para compreender a mecânica divina desse resgate, a igreja deve prestar muita atenção à leitura integral do texto base deste estudo. Está lá em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Texto fundamental para a nossa fé. A palavra declara: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Aleluia. A chave de tudo está nas palavras que Paulo é inspirado a escolher. Ele diz império das trevas. Um império, meus irmãos, tem fronteiras bem definidas. Tem leis opressoras e tem um imperador soberano. Essa é a grande quebra de paradigma para nós. Nós não éramos apenas turistas perdidos na vida, precisando de um bom mapa moral. De forma alguma. Nós éramos prisioneiros de guerra em uma rebelião ativa contra Deus. É impressionante como isso muda toda a perspectiva doutrinária. Estar sob um império das trevas significa escravidão espiritual. Uma servidão cruel e silenciosa. O homem natural, sem Cristo, está sujeito a um tirano implacável que é o pecado e, em última instância, o próprio Satanás. As trevas representam toda a jurisdição maligna que milita contra o governo do nosso Criador. E o mais assustador, pastor, é que o ser humano caído não tenta fugir dessa prisão por conta própria. Esse é o pior sintoma. Ele se apaixona pelas correntes que o prendem. E isso nos leva a palavras muito duras que Jesus proferiu sobre essa inclinação da humanidade caída. O próprio Cristo advertiu a igreja. Sim. Vamos fazer a leitura de João, capítulo 3, versículo 19? A palavra diz: O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Uma constatação divina sobre o nosso coração. E também em João, capítulo 12, versículo 46, Jesus diz: Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Verdade incontestável. Diante disso, como nós podemos explicar o fato absurdo de que o homem, mesmo sofrendo amargamente as consequências do pecado, ame mais as trevas do que a luz que traz vida? A melhor forma de ilustrar isso para os irmãos é pedir que imaginem alguém que foi trancado num quarto completamente escuro. Trancado lá durante muitos e muitos anos. O corpo humano acaba se adaptando, não é? O corpo se adapta àquela escuridão total. Se de repente a porta for arrombada com força e o sol do meio-dia invadir aquele quarto, a primeira reação dessa pessoa não vai ser de alegria. Vai ser de dor intensa nos olhos. Será de dor. A luz fere os olhos. O homem natural ama as trevas, porque elas ocultam a sujeira e a desordem com as quais ele já se acostumou no dia a dia. É uma falsa zona de conforto. Exato. A luz expõe a nossa miséria moral, o coração não regenerado simplesmente odeia ser exposto à verdade de Deus. Ele quer se esconder, assim como Adão fez no jardim. Por isso, se dependesse apenas da vontade do homem no quarto escuro, ele se levantaria e fecharia a porta novamente. E é por essa razão que o resgate precisou ser uma intervenção direta e soberana do céu. Nossa, se ilumina de forma muito poderosa o verbo que o apóstolo Paulo usa em Colossenses. Ele disse que o Senhor nos libertou. É um verbo de ação muito forte. No original grego, essa palavra carrega o sentido de arrancar com violência, com força. Deus não enviou um convitinho formal por debaixo da porta, esperando que o prisioneiro resolvesse sair. Ele não espera a nossa boa vontade. Ele arrombou as portas da prisão espiritual.
E o apóstolo Paulo faz uma ligação maravilhosa entre a criação do mundo e a nossa salvação pessoal. Como ele descreve isso? Quando lemos em Gênesis, capítulo 1, versículo 3, que Deus disse, haja luz, nós sabemos que foi um ato de poder irresistível, certo? Com certeza. A luz simplesmente obedeceu ao comando. Então, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz que esse mesmo Deus brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Glória a Jesus. O resgate espiritual é, na verdade, uma nova criação de Deus acontecendo dentro de nós. E essa nova criação, irmãos, repousa sobre um fundamento teológico puramente legal e irrevogável. Se voltarmos lá ao texto de Colossenses, Paulo diz que nós fomos transportados. E há uma base legal para esse transporte. A base está no versículo 14. Ele diz, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Redenção, que no grego bíblico é a palavra aporitrosis, não era um termo religioso no começo. Era um termo do cotidiano deles, não é? Exatamente, era um termo comercial usado no antigo mercado de escravos romanos. Significava literalmente o pagamento de um resgate para alforriar um cativo. Que figura maravilhosa da nossa salvação. Porque a nossa redenção exigia sangue. Porque diante do tribunal celestial de Deus, a justiça perfeita exige que o salário do pecado seja a morte. A dívida não podia ser cancelada sem pagamento. O resgate da igreja não poderia ser pago com ouro ou com boas obras caritativas. O sangue de Cristo vertido na cruz não é só um símbolo bonito de amor. É a moeda legal que satisfez a exigência santa de punição. É o cancelamento definitivo da nossa falência espiritual, irmãos. Como lemos em Colossenses, capítulo 2, versículo 14, o escrito de dívida que era contra nós foi cravado na cruz do Calvário. Foi rasgado, invalidado. A remissão é exatamente o perdão concedido porque o reto juiz aceitou o pagamento que Cristo fez no nosso lugar. O sacrifício perfeito. Sim. E se houve essa transferência colossal de um império para o outro, a nossa conduta aqui na Terra tem que ser a principal testemunha desse fato. Nós precisamos viver a luz. A igreja é orientada lá em Efésios capítulo 5, versículos 10 e 11, a provar o que agrada ao Senhor e a não ser cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Precisamos reprovar as trevas. Isso mesmo. A luz não se mistura com a escuridão. Nós temos que andar em pureza. Sem dúvida. A marca de quem foi resgatado por Cristo não é apenas cantar hinos sobre a luz no domingo, mas viver nela na segunda-feira para não ser engolido pelo mundo. O testemunho prático da fé. Como Jesus mesmo alertou em João capítulo 12, versículo 35, quem anda nas trevas não sabe para onde vai, fica perdido. É uma caminhada de tropeços constantes. Mas aí surge uma angústia pastoral muito real nos bancos da nossa igreja, e nós precisamos tocar nisso. Qual seria a angústia dos irmãos? Se fomos resgatados de forma tão definitiva pelo sangue, por que nós ainda pecamos? Como nós vivemos o dia a dia, no dia seguinte ao nosso resgate? É uma luta diária contra a nossa carne. É por isso que a teologia de andar na luz é tão vital. O apóstolo João nos dá um manual muito prático e também confrontador na sua primeira carta. Um texto indispensável para a igreja. Eu peço que os irmãos ouçam com atenção a leitura de 1 João, capítulo 1, versículos 7 ao 10. Vamos ouvir com reverência. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Verdade. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido o pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Essa passagem é o coração absoluto da vida cristã prática. Ela quebra toda a ilusão do perfeccionismo que tenta invadir a igreja. O cristão não está isento de falhas. Andar na luz não significa que nós nunca mais vamos tropeçar na jornada. Significa que nós não escondemos mais os nossos tropeços nas sombras. Essa é a grande diferença da nova natureza. Como Provérbios capítulo 4, versículo 18, nos garante para o conforto da nossa alma, a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito.
É um processo contínuo de santificação. Os verbos, nesse texto de 1 João que nós lemos, indicam uma ação ininterrupta. O sangue de Jesus nos purifica. Isso está no tempo presente. Uma provisão diária da graça. A nossa salvação foi consumada lá no passado, na cruz. Mas a purificação é a nossa necessidade espiritual diária. E o grande perigo que João denuncia aqui é o auto-engano, sabe? Uma mentira que contamos para nós mesmos. Aquele que tenta esconder a sua falha moral, dizendo que não pecou, ele está recuando voluntariamente para aquele quarto escuro de antes. Voltando para as correntes. O crente autêntico não é aquele que nunca erra, irmãos, mas aquele que tem pressa em se ajoelhar, confessar e se arrepender verdadeiramente. Amém, é maravilhoso. E para nós amarrarmos todas essas verdades teológicas tão densas, o estudo do pastor Anderson Fazio nos presenteia no final com 6 pilares práticos e inegociáveis. São direções seguras para a congregação. 6 aplicações para a vida diária de todo aquele que foi liberto do império das trevas. O primeiro pilar é reconhecer que a salvação é inteiramente uma obra soberana de Deus. Uma verdade que humilha o homem. Como nós vimos claramente, não havia em nós nenhum mérito ou capacidade humana de fugir do império opressor. Lembrar dessa verdade deve matar qualquer orgulho espiritual dentro da igreja. A gratidão constante deve ser a marca do nosso louvor, não é? Com certeza. E essa gratidão nos leva diretamente ao segundo pilar do estudo, que é a exigência de mudança de comportamento. A transformação de vida visível. Nós não podemos mais flertar com as trevas que custaram o suor, o sangue e a vida do nosso amado Salvador. O pecado deixou de ser o habitat natural daquele que serve a Deus. Ele passou a ser um acidente de percurso, do qual nós fugimos desesperadamente com todas as nossas forças. Esse ponto é crucial. E o terceiro pilar nos lembra que não fazemos isso sozinhos. É o cultivo da comunhão. A comunhão é o termômetro da nossa fé. Reparem bem, irmãos, que as trevas isolam o indivíduo. O pecado faz com que a pessoa tenha vergonha e se esconda de Deus e se esconda da igreja local. Nós vivemos hoje em uma era de muita conexão digital superficial, mas de profundo isolamento espiritual nas famílias. Mas a luz faz exatamente o oposto. A luz expõe, mas ela une. Ter comunhão genuína com os irmãos, em amor e em transparência na igreja, é a maior prova de que as trevas não nos dominam mais. E é na comunhão, nesse convívio onde as nossas falhas são polidas pelos próprios irmãos, que nós vivemos o quarto pilar, a santificação contínua mediante a confissão. A prática de expor a ferida para Cristo curar. Confessar não é só admitir intelectualmente que se cometeu um erro. É concordar com o juízo santo de Deus sobre aquele ato pecaminoso. O arrependimento diário não é um sinal de fraqueza do crente, mas sim de profunda saúde espiritual. É o único caminho seguro para manter a nossa comunhão com Deus totalmente desimpedida. Aleluia! E o quinto pilar que o estudo do pastor Anderson traz é o chamado missionário da nossa vocação na terra. Nós precisamos refletir a glória de Deus neste mundo tenebroso. A igreja é um farol, pastor. Como cidadãos do reino do Filho do seu amor, as nossas vidas são a evidência visível e palpável de que o resgate aconteceu. E Jesus ordenou que fôssemos essa evidência. Sim, Mateus capítulo 5, versículos 14 ao 16, deixa isso claro. Ele diz: Vós sois a luz do mundo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Glória a Deus! A luz não existe apenas para o seu próprio benefício. Ela existe para iluminar o caminho de quem está ao redor e perdido no escuro. Exato. E por fim, o sexto pilar, que traz um verdadeiro bálsamo para as nossas almas aflitas. Qual é o último pilar? O descanso e a confiança inabalável na redenção. O inimigo de nossas almas pode tentar ser um acusador feroz, tentando sempre nos lembrar das correntes que ficaram no passado. Mas ele não tem mais autoridade sobre nós. Nenhuma autoridade. O império das trevas não tem jurisdição e não tem poder legal sobre quem foi comprado pelo sangue imaculado de Jesus Cristo.
A Igreja de Deus pode e deve descansar a cabeça no travesseiro, sabendo que a dívida está quitada para sempre. Glória a Deus por verdades tão poderosas, irmãos. Elas são a nossa bússola diária. Diante de tudo que nós ouvimos e aprendemos com as Escrituras hoje, eu convido toda a igreja, quem nos ouve agora de casa ou do trabalho, a curvar os corações reverentemente. Vamos buscar a face do Senhor. Vamos nos colocar em profundo espírito de adoração e oração diante do trono da graça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai eterno, Aleluia. nós nos prostramos em reverência diante da Tua face hoje, maravilhados com a extensão infinita da Tua salvação. Reconhecemos hoje, confrontados pela Tua palavra, que éramos prisioneiros, cegos. Perdoa-nos, Senhor. Estávamos debaixo de uma tirania impiedosa, do império das trevas, completamente sem capacidade de buscar a Tua face por nós mesmos. Mas em um ato de infinita misericórdia e poder, o Senhor invadiu as nossas trevas e nos arrancou do império da morte. Obrigado por esse resgate, Pai. Pai amado, nós clamamos nesta hora. Ensina a Tua igreja a andar na luz todos os dias. Que não haja no meio de nós nenhum auto-engano, nenhum flerte oculto com as correntes que o Senhor já despedaçou na cruz. Purifica a Tua igreja, Senhor. Dá-nos a coragem do Teu Espírito Santo para confessar os nossos pecados diariamente, com quebrantamento, confiando plenamente no poder contínuo do sangue de Jesus Cristo que nos purifica. O sangue que cancelou a nossa dívida. Que a nossa vida em comunhão fraterna e as nossas atitudes fora da igreja sejam faróis brilhando intensamente em um mundo que tanto precisa de esperança. Guarda a Tua igreja em fidelidade até o raiar do dia perfeito. Amém, Jesus. É no nome majestoso e poderoso de Jesus Cristo que nós oramos e Te agradecemos. Amém, amém. Amém, Senhor. Que o Espírito Santo aplique o consolo e a advertência de cada uma dessas palavras no mais profundo da alma daqueles que nos acompanham neste momento. Que seja um bálsamo diário para a igreja. E para encerrarmos esta nossa análise bíblica de hoje, eu deixo não apenas um resumo, mas uma verdadeira provocação espiritual. Um pensamento para dominar as mentes de quem nos ouve durante toda esta semana. Vamos a ele? Se o princípio do Evangelho de João declara de forma absoluta que a luz divina resplandece nas trevas, e as trevas nunca em tempo algum da história conseguiram prevalecer contra ela, e sabendo que o Rei dessa luz habita agora dentro de nós e selou o nosso destino para a eternidade, diante disso tudo, de que escuridão nesse mundo transitório nós ainda estamos tendo medo? Fica a reflexão para os irmãos. Até o próximo Pod Púlpito, onde a palavra ganha voz e o Espírito fala com poder. Foi um prazer ter você conosco no Pod Púlpito, o podcast da Igreja Batista das Nações. Que a mensagem de hoje tenha fortalecido sua fé e renovado seu coração diante de Deus. No próximo Pod Púlpito, aprenderemos e cresceremos mais no conhecimento da palavra e da graça de Deus que transformam nossa mente e nosso coração para o nosso viver diário em Cristo. Até lá, permaneça firme na fé, cheio do Espírito. E lembre-se, o púlpito agora é aqui, onde a palavra ganha voz. E o Espírito fala com poder. Fique na paz. E até o próximo Pod Púlpito da Igreja Batista das Nações.